Então eu fui desmentido pelo jornalista Jamil Chad. Sim, e você tá todo sem graça, porque você não acreditava que ia entrar as mídias oficiais no meio, e o que você tá fazendo agora é a tática de coach, que se chama ad hominem. Você não ataca a informação, mas seu informante. Eu lembro quando acabou o governo Bolsonaro, ainda na transição, ele comemorando, fazendo artigos falando da maravilhosa empenho do Deep State, da chancelaria da MRE de Itamaraty para derrubar o governo Bolsonaro. Quem derrubou o Bolsonaro não foi ele, cara. Quem derrubou o Bolsonaro foi os brasileiros. Aí esse cara acha de credibilidade para botar uma chamada que governo Trump desautoriza, desmente Eduardo Bolsonaro. Sim, e foi desmentido. Estamos aguardando você foi o provar. governo Trump, né? Foi a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos. E é o que, Eduardo? É o que? Assessoria de imprensa dos Estados Unidos é o quê? A embaixada, que vai lembrar, tá sem embaixador, porque o Trump ainda não indicou o seu embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ou seja, é o mesmo pessoal que estava ali durante a administração Biden. É o mesmo pessoal que estava ali para receber o Jake Sullivan, conselheiro nacional de segurança, o mesmo pessoal que recebeu o William Burns, né, diretor da CIA, que veio ali um ano antes da eleição para o Brasil. E eles estão a serviço de quem agora, Eduardo? Pelo amor de Deus, cara. Não adianta ficar tentando manipular as pessoas, porque existe uma coisinha chamada Concordo, social, concordamos. Tá bom? E aí, a gente vai ver se o Trump enviou o cara das sanções, o coordenador de sanções do State Department, para tratar somente de crime organizado. E eles vão tratar de quem, então, Eduardo? Mostra a sua fonte, é uma pauta cara. importante para os americanos e que está sendo ventilada também. A decretação de PCC e Comando Vermelho e outras facções criminosas como grupos terroristas. Mas não que isso vai ter colaboração do Lula. Afinal, o capital político dele todo está nas cadeias. Errado, cara. 97% dos presos que estão na cadeia não podem votar. 3% votam. O Lula teve 8.800 votos. O teu pai teve 1.700 votos. Só que, cara, geralmente quem tá preso, grande parte, são moradores de comunidade. E dentro da comunidade, quem foi que fez obra de pavimentação? Foi Lula ou Bolsonaro? Quem foi que colocou creche? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Quem foi que colocou as UPAs? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Eu não sou bandido, eu não tô preso e eu votei no Lula. Tamo junto, galera. O que levou tudo isso a acontecer? Bom, tudo começou quando a nossa Suprema Corte decidiu descondenar o maior corrupto da história mundial, líder do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, e decidiu, contra a vontade do povo, contra a vontade do Brasil, colocá-lo na presidência. O que eles esperavam que iria acontecer? Bom, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, mas compartilhar com força em todas as redes que você tiver. Curtir, comentar, para esse vídeo subir o mais alto possível. É necessário que o presidente, o PT e a Suprema Corte tomem conhecimento de tudo isso que esse deputado acaba de fazer. Foram acusações gravíssimas, principalmente contra o presidente. Mas teve uma última aí que ele fez, que atinge não só a Suprema Corte, como a mim e a você também. Ele diz que o presidente Lula foi colocado lá contra a vontade do povo. E isso eu não aceito. Porque eu fui na urna e eu votei no presidente Lula querendo, com vontade. Eu tenho certeza que mais da metade do Brasil fez a mesma coisa. Então essa acusação de que foi o Supremo Tribunal Federal que colocou Lula no poder, nós como brasileiros não vamos aceitar. E exigimos uma providência contra esse deputado. Não vai ficar só nesse vídeo. Nós vamos cobrar. Não vamos parar aqui. E é por isso que eu estou te pedindo. Compartilhem o máximo que puder. Em todas as plataformas. Todas. Ele não pode fazer uma acusação tão grave como essa e sair impune. Gadaiada, a gente sabe que vocês estão sempre passando vergonha, né? Mas hoje vocês estão de parabéns, viu? Postei o primeiro vídeo dizendo
dizendo que a Casa Branca tinha desmentido, desmascarado o Dudu. Aí vocês vieram mugir aqui, né? Fiz o segundo vídeo dizendo que um jornalista tinha desmascarado, desmentido o Dudu. E vocês vieram mugir aqui. Aí agora, uma notícia dessa. Gadaiada, vocês não têm limites mais pra passar vergonha, viu? E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja. Era tudo mentira? Era tudo mentira. E o melhor de tudo foi a gadaiada comemorando, né? Porque muita gente já foi para Brasília, outros estão a caminho. Teve gente que ficou endividado para viajar para Brasília, para chegar lá na quarta-feira. Para quê? Porque eles disseram que o ato era para comemorar a prisão de Xandão e de Lula. Olha que coisa. Não vai não, viu? Ele não vai não, gadaiada. Beijinho no chifre. Eu vou mandar um papo reto aqui para você. Sabe essa turma do Congresso Nacional que hoje enche a boca para se preocupar com o aposentado? São os mesmos que votaram a favor da reforma previdenciária do Bolsonaro, aumentando a idade mínima para se aposentar, diminuindo o salário dos aposentados. Tu sabia aí que eles queriam acabar com a vinculação do salário mínimo à aposentadoria? Tu sabia também que eles queriam acabar com a aposentadoria dos trabalhadores rurais? E agora enche a boca para falar dos aposentados como se em algum momento eles tivessem se preocupado com os aposentados desse país. Hipócritas. Tu sabe quem foi que iniciou esse processo de prejudicar aposentado? Jair Messias Bolsonaro. Quase todas as entidades que hoje estão sob investigação foram contratadas no governo Bolsonaro. Tem até um tal de careca do INSS, um lobista que recebeu dinheiro para cadastrar essas entidades. Esse careca do INSS também é o careca do Bolsonaro. Ou tu não sabe que ele andou contribuindo na campanha para as eleições de 2022. Agora esse Congresso maluco tá dizendo para você que quem revelou o crime é que cometeu o crime. Então eu pergunto uma coisa para você. Por que Bolsonaro, quando presidente, não enfiou o dedo na ferida e mandou investigar essas entidades? Por quê? A tática dos bolsonaristas envolvidos no esquema do INSS é dizer agora que a Polícia Federal é tendenciosa. Onyx Lorenzoni, que foi braço direito do réu inelegível Jair Bolsonaro, e também tem histórico de Caixa 2, né? Ele admitiu Caixa 2, fez um acordo, devolveu um pouco da grana ali e se livrou do julgamento. Ele recebeu ali 60 mil de doação de um dos envolvidos no escândalo do INSS. Agora vem dizer que não conhecia o cara. Olha, eu queria ter essa sorte dos bolsonaristas aí de receber grana alta assim, sem conhecer ninguém. Ó, o cara gostou, foi com a cara do Valdex ali, pega ali 60 mil, né? Esses caras têm uma sorte desgramada. Vou ler aqui um trecho aqui da matéria aqui no portal Metrópolis, que diz o seguinte: Onyx nega relação com doador investigado no INSS, abre aspas, PF tendenciosa. O ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, do PL, disse ao jornal Metrópolis que não conhecia o Felipe Gomes Macedo, doador de 60 mil, para sua campanha ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022. Macedo foi presidente da Associação Amar Brasil, uma das investigadas no esquema bilionário de fraude contra aposentados do INSS. Né? Ela arrecadou 143 milhões com descontos de aposentadorias em 2 anos. Segundo a investigação da Polícia Federal, o Onyx era ministro da Previdência no governo de Jair Bolsonaro, do PL, quando a Amar Brasil era presidida por Macedo e iniciou o processo para o acordo de cooperação com o INSS, que autorizou
a entidade a descontar 2,5% dos aposentados. O acordo foi firmado em agosto de 2022, quando a associação tinha outro presidente e Lorenzoni já estava em campanha para o governo gaúcho. Então é isso aí, gente. Os caras têm uma sorte, né? O cara tem uma sorte grande aí. Os caras nem conhecia o Onyx e deu ali 60 mil para sua campanha. É como eu falei no vídeo anterior, né? Governo Bolsonaro, a gente nunca vai ficar sabendo da corrupção que teve no governo Bolsonaro, porque como o próprio Sérgio Moro explicou aí, o Bolsonaro não deixava investigar, né? Para quem perdeu algumas entrevistas aí do Sérgio Moro, vamos colocar aqui um trechinho aí para refrescar a memória aí dos desavisados, né? Olha só. Agora, tem uma grande parcela de culpa do presidente da República e porque ele faz, por exemplo, essas interferências na Polícia Federal, quem que se sente à vontade para investigar quem lá? A impressão que hoje tem o pessoal da Polícia Federal é que se você mexer com a pessoa errada, né, com um político graduado, você vai ser afastado. Como teve esses casos que realmente foram afastados. É, cara, quando demite os que estão querendo levar a justiça a sério, querendo investigar, aí não tem como as investigações ir para frente, né? E a gente ficou sabendo aí, durante o governo Bolsonaro, ele trocou ao menos 30 agentes da Polícia Federal aí que estavam investigando gente de perto dele, né? Aí ficou difícil aí o combate à corrupção. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Você viu aí, o governo Lula está investigando denúncias de empréstimo consignado irregular em benefícios de aposentados e pensionistas que denunciaram que não tinham feito esses empréstimos ou que não tinham autorizado a refinanciar empréstimos. Mas não existe desvio ou roubo de 90 bilhões de reais, como estão espalhando por aí os bolsonaristas. O que existe é uma investigação. Esse 90 bilhões de reais foi o valor de empréstimos consignados liberados em 2023, ou seja, a totalidade dos empréstimos. Esses empréstimos foram feitos, claro, pessoal, a maioria de forma regular. E o governo está investigando aí essa denúncia de 35 mil aposentados e pensionistas que disseram que não fizeram empréstimos e estavam aí, né, sendo descontados dos seus benefícios. Então é isso. Para ficar bem claro, não existe desvio de 90 bilhões de reais ou roubo desse valor. Esse valor é o montante que foi liberado de empréstimo e esses empréstimos, a maioria foi regular. Mas o governo Lula está investigando, assim como está investigando todas as denúncias de corrupção e fraude que vieram aí do governo Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Compartilha esse vídeo aí, compartilha a verdade. Simples assim. Tem uma mulher gostosa, maluco. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Eu falo, Senhor. Que isso, pastor? Sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador. Eu fechei o olho. Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Você não é casado? Eu sou homem, rapaz. Você é homem, para de palhaçada. Você é homem. Ah, pastor, é o demônio. Não é demônio, é o hormônio. É que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho. Isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei...
Sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Pô, tem que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir pra sua casa, chega lá e logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Pensando na outra. Parece passarinho com fome. Tá tocando uma mula na carroça. Isso é um stand-up comedy gospel, né? Cláudia Cremosa, me diga que é, porque eu tô desacreditada no que eu escutei agora. Um pastor, menina, como os crentes estão diferentes, né? Aliás, esse pastor é famosérrimo entre os evangelhos aí, Cláudia, e até os não evangelhos, né? Só que esse pastor aí apareceu tempos atrás comendo carne folhada a ouro, enquanto as suas ovelhas estão sem pelo. O pastor achou de bom tom e bonitinho desrespeitar a própria esposa desse jeito. Porque eu queria saber como que você, que é casada, ficaria se o seu marido dissesse isso publicamente, em meio a tantas 200 e tralalá pessoas, referindo-se a você como uma coisa qualquer, porque foi isso que ele disse, né? Não sente nem tesão pela própria esposa, tem que ver uma gostosa para poder chegar em casa e dar uma sarrafadinha legal, né? Tô achando, pastor, o senhor tá precisando de estadar. Aí com o dinheiro que ganha para falar merda, colocou esse monte de cabelo, tufo de cabelo em cima da cabeça, mas parece que não tá subindo não, né, pastor? Agora desrespeito, hein? Nó! Credo, desrespeito com a sua esposa, do jeito que você fala, né? Parece que todo mundo pode sair taradando mulher aí pelo meio da rua, né? Porque fica doido, né? Perde a razão, como o senhor tem que fechar os olhos para não ver a gostosa. E pastor, eu achei desrespeito total com a esposa dele. Eu jamais toleraria. Deus que me free. Babei. Você ficou sabendo de um representante dos Estados Unidos que está vindo ao Brasil para estudar e aplicar sanções a Alexandre de Moraes? Essa informação foi divulgada inicialmente pelo Eduardo Bolsonaro e aí saiu em todos os jornais brasileiros. O problema é que se você for nas notícias que reportaram a viagem desse representante dos Estados Unidos ao Brasil, a fonte é sempre Eduardo Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro soltou isso. Todas as notícias que saíram depois dessa fala do Eduardo Bolsonaro foi da seguinte forma: um representante do governo Trump está indo ao Brasil, blá, 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 para aplicar sanções a Alexandre de Moraes, para estudar, aplicar sanções a Alexandre de Moraes, segundo Eduardo Bolsonaro. Qual que é o problema disso? O problema disso é que Jamil Chad, do UOL, entrou em contato com o governo Trump e perguntou: e aí, é verdade isso? O governo Trump falou: não é verdade isso. Esse representante que está indo ao Brasil está indo a pedido do Brasil para discutir combate ao crime organizado e interesses dos dois países. Não tem nada a ver com sanções a Alexandre de Moraes. Que doideira, né? Que doideira. Que Eduardo Bolsonaro fala as coisas sem pé nem cabeça, a gente sabe, ele solta e é impressionante como as pessoas ainda acreditam. Ponto. Agora, a mídia reportar de maneira assim cega, sem nem tentar verificar, poxa, aí é muita preguiça, né? Aí é muita preguiça. O pessoal ganha pra quê? Ganha pra ficar passando que... ele falou, você... Não, tem que ir lá e fazer... Checar. O pessoal ganha dinheiro pra quê? Pra ficar... Pra repetir o que Eduardo Bolsonaro falou? Como é que pode, cara? Então, se você, direitista, mitonarense, tava aí excitado, não fique, tá? Porque, mais uma vez, Eduardo Bolsonaro enganou você. E a mídia foi junto.